A escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. Palavras de Martin Luther King. Dentro do universo de Star Wars, existem dois caminhos ligados à força. Esses caminhos são o lado da escuridão e o lado da luz. A pessoa que deseja manipular o poder da força precisa mergulhar dentro de uma dessas duas religiões. Galera, basicamente o lado sombrio Sith e o lado luminoso Jedi são religiões, desde seus princípios fundamentais. Se nós pararmos para analisar de uma forma mais profunda, o lado sombrio da força não é necessariamente ali o mais forte, o mais poderoso. Contudo, sem sombra de dúvidas, é uma espécie de atalho para alcançar o poder. Digamos que de uma maneira mais rápida e fácil, vingança, o ódio, o medo, o Darkseid faz com que os seus usuários sejam consumidos pelo desejo insaciável de dominação. Não tem como nós falarmos de Jedi, de Sith, de lado sombrio, de luz, sem falar do Anakin. A história do Anakin é que em um planeta desértico existia uma criança sem qualquer vestígio genético de um pai. Anakin era o filho da força, o tão aguardado escolhido. E ele foi graças ao Qui-Gon Jinn, o mestre Qui-Gon Jinn, criado para ser um herói. Anakin, só da gente parar para lembrar e pensar que ele quase foi rejeitado pela Ordem Jedi por ser considerado muito velho, isso quando ele tinha apenas 9 anos de idade, galera, 9 anos. No meu entendimento, ele não era velho para aprender o treinamento da força, e sim por ter conhecido o mundo, o amor e o próprio sofrimento que ele passara ainda em Tatooine. Mas ele foi aceito pela Ordem Jedi e se tornou tão influente e respeitado, poderoso ao ponto de conseguir até mesmo subjugar os deuses da força do planeta Mortis, como mostrado em Star Wars Rebels. Contudo, sempre existia uma dubiedade, na forma com que os mestres Jedi enxergavam o garoto da profecia. Apesar de ser admirado pela profecia do escolhido, ele também era rejeitado por causa de sua rebeldia. O Anakin tinha muitas ligações com as vontades físicas, e por isso e por outros motivos ele nunca foi muito bem visto pelos radicais Jedi. Com todo respeito, galera. Mas nesse sentido eu acho que até mesmo o lendário mestre Obi-Wan Kenobi acabou falhando no seu treinamento, na sua obrigação como sensei. Não ter percebido a escuridão e o medo crescendo dentro de Anakin, sem dúvidas foi a maior falha dele. Apesar, eu sei que o lado sombrio ele é sorrateiro, ele é silencioso. Apesar disso tudo, eu realmente acredito que ele falhou. E por mais paradoxal que isso pareça de dizer, o amor era uma das maiores fraquezas do Anakin Skywalker. Seu medo de perder, somado aos seus traumas antigos, tudo isso serviu como uma centelha para acender uma fogueira de plena escuridão, que acabou jogando ele em perdição. Tudo isso que ele fez levou ele para realmente sucumbir aos desejos Sith, que é o que? A vontade de controlar a vida das pessoas e até mesmo a morte, se possível for. Você já ouviu falar da tragédia de Darth Plagueis, o Sábio? Não, eu achei que não. Não é uma história que um Jedi contaria. É uma lenda Sith. Darth Plagueis era um Lorde Sombrio de Sith, tão poderoso e tão sábio que conseguia utilizar a força para influenciar os midi-chlorians para criar vida. Ele tinha tantos conhecimentos sobre o lado sombrio que até conseguia impedir que os que lhe eram próximos morressem. Ele conseguia mesmo. Agora, parafraseando o Imperador Palpatine, o lado sombrio da força é um caminho para muitas habilidades que alguns consideram não naturais. No meu ponto de vista, essas habilidades elas têm um preço, e o custo é a perda, da humanidade que outrora o indivíduo ele possuía.
o lado sombrio, ele acabou destruindo o Anakin de dentro para fora. E cada marca, cada sequela que ele carregava no seu corpo era um reflexo de uma alma completamente perdida. Sua deformação, no meu entendimento, é um claro paralelo com os próprios sonhos distorcidos do Darth Vader. A distorção do corpo dele remete à própria distorção de pensamentos que já eram ligados a alguma coisa de luz e no final acabou sendo repleto de trevas. E se nós pararmos para analisar, a própria Ordem Jedi foi distorcida e destruída de dentro para fora também. O lado sombrio, ele cresceu dentro do próprio Templo Jedi. Ou se a gente quiser ser um pouco mediano ali, né? Se a gente quiser dar uma passada de pano, vamos falar, não, cresceu do lado, não cresceu dentro. Mas uma curiosidade é que o próprio Templo Jedi ele foi construído no topo de um antigo santuário Sith. E sem o conhecimento de Jedi, o lado sombrio foi se filtrando aos poucos, gradativamente, enfraquecendo a visão de luz dos próprios Jedi. Anakin, a luz, as trevas, tudo isso fala diretamente com a vida real. Cada vilão tem suas próprias motivações, né? Já viu aquela história de que cada vilão é herói de sua própria história? Fazendo uma reflexão mais densa, eu realmente acredito que Star Wars tem vários bons exemplos que podemos utilizar como mecanismo de reflexão. Todos nós possuímos maldade. É como se uma sombra negra tentasse apagar nossa luz interior a todos os momentos. Em todos os momentos nós somos chamados para entrar num caminho que teoricamente é o mais fácil, né? Vale ressaltar que a escuridão ela pode até mesmo enganar, se fingir de luz. E se não vigiarmos, nossa luz será toda sugada, da mesma forma com que os buracos negros fazem com as estrelas nas galáxias, tanto na fantasia quanto na vida real. O seu talento, o seu conhecimento não importam nesse momento. Até mesmo se você é o escolhido ou um anjo, símbolo da perfeição. Não importa. Se você não vigiar, simplesmente a escuridão vai chegar e vai te possuir, vai te tomar por completo. Muito obrigado a todos que chegaram até o final desse vídeo. Não vou pedir inscrição, não vou pedir curtida. Estou começando agora, vocês ficam à vontade e até a próxima.